Aline Fanelli está nos estúdios para detalhar a convocação. Para você que não acompanhou ao longo do dia, tivemos a convocação do Carlo Ancelotti para os 2 últimos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil já está classificado. E o Paquetá, a gente pode dizer que é o principal destaque, Aline? Acredito que sim, Arthur. Ótima noite para você e para os nossos ouvintes. O retorno, do Paquetá, que não vinha sendo convocado enquanto a investigação da Federação Inglesa estava em curso com relação à possibilidade de manipulação de jogos, com relação ao cartão do Lucas Paquetá, mas ele não teve nada comprovado, então por isso ele não enfrenta nenhum tipo de processo no caso da Federação Inglesa. Está livre para jogar pela seleção brasileira. O Paquetá é uma das 9 novidades do técnico Carlo Ancelotti para essa data FIFA. Jogo contra o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e contra a Bolívia no dia 9 na cidade de El Alto, altitude. O Ancelotti vai enfrentar pela primeira vez essa dificuldade. Depois a gente vai detalhar a programação da seleção brasileira quanto a isso. Mas falando especificamente dessa convocação e do Paquetá, o Ancelotti deixou muito claro que ele quer ter uma base de 14, 15 jogadores que ele já sabe que vão estar na Copa do Mundo de 2026 e fazer observação de outros atletas. A gente até imaginava que essa lista teria mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, justamente por tudo que o Ancelotti viu recentemente por aqui de jogos. Mas tem o Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro. Ele é o estreante, então ele é aquele que nunca foi convocado anteriormente, então é a principal novidade para o ataque. E aí o retorno de outros jogadores, como o próprio Luiz Henrique, que era jogador do Botafogo, está no Zenit. O João Pedro do Chelsea, que foi para o Chelsea justamente na Copa do Mundo de Clubes e brilhou naquela reta final, na conquista do título. O Vinícius Júnior ficou de fora, o Rodrigo também ficou de fora, assim como o Neymar. Neymar tá lesionado e algo que o Ancelotti falou bastante também, olha, só vai vir para a seleção quem tiver 100% fisicamente. Então, quem tiver voltando de lesão, ainda nesse processo, não vai ter lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir primeiro então o Rodrigo Caetano falando da situação do Paquetá, porque o Ancelotti falou, eu não conheço, quero conhecer esse jogador, ele tem características interessantes, pode jogar em várias posições, mas aí o Rodrigo Caetano detalhou um pouquinho mais esse retorno do Paquetá à seleção brasileira. O Paquetá ele teve convocado em situações até ele ser ou julgado ou investigado, né? E isso a gente foi muito claro lá até na Copa América do ano passado. A partir desse momento, não é porque a CBF ou o Departamento de Seleções tem esse poder de julgar, muito pelo contrário, é uma preservação do atleta. E na última convocação nós conversamos, que foi a primeira do Mister, justamente para não trazê-lo num momento em que estava afindando esse tipo de discussão. Então, graças a Deus, ótimo termos ele com tudo isso esclarecido, né, e poder tê-lo aqui apto a colaborar com a seleção brasileira, algo que ele sempre colaborou. Foi muito mais uma preservação a ele, né, porque todos nós somos seres humanos, o atleta também. Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? Imagino que ele não viveu nesse período, ele e a família dele. Então, agora que ele realmente tem o foco no West Ham e aqui na seleção brasileira, a decisão ela passou a ser técnica. Bom, vamos à lista. Goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians, os mesmos da primeira convocação do Ancelotti, aquela lá em maio. Defensores, Alexandro Ribeiro do Lille, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos, Zenit, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, Wanderson, Mônaco e Wesley da Roma. Meio-campistas, Andrei Santos, Chelsea, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Joelinton, Newcastle e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevão, Chelsea, Gabriel Martinelli, Arsenal, João Pedro, Chelsea, Caio Jorge, Cruzeiro, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona e Richarlison do Tottenham. O Ancelotti foi questionado se ele chegou a falar, você ligou para o Rodrigo para falar, olha, Rodrigo, não vou te chamar dessa vez. Ele conhece muito bem o Rodrigo, né? Ou ligou para o Neymar, olha, Neymar, a gente conta com você. Vamos ouvir a resposta do Ancelotti. Não he tenido conversa com o Rodrigo, não he tenido conversa con Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que o equipo nacional tem. Obviamente hay que jogar partido, hay que estar em uma boa condição física, como disse antes. Eu não preciso falar com eles para explicar isso.
Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. Eu também acredito que o Neymar possa ter o número do Ancelotti, né? Mas acho que ele foi claro nessa resposta com relação à seleção brasileira. Vamos lá. Ingressos já estão sendo vendidos. Inclusive, eu entrei na fila digital para dar uma olhadinha. A abertura foi às 6 da noite e agora está com uma fila de cerca de 10, 8 mil torcedores. O ingresso mais barato custa R$100 para a partida do Maracanã no dia 4 de setembro. E a seleção brasileira vai se apresentar na segunda que vem, dia 1º de setembro, na Granja Comari. Vai para o Rio de Janeiro na véspera do jogo apenas para dormir. E aí depois volta para a Granja Comari e fica até o dia 8 de setembro. No dia 8, o Brasil vai para Santa Cruz de la Sierra e só chegará na cidade de El Alto 3 horas antes da partida para diminuir esses efeitos da altitude com a comissão técnica e o elenco. E só destacar também que o português tem melhorado Ele está fazendo aulas. Muito rápido. E quando ele tem uma dúvida, ele olha para o Rodrigo Caetano, qualquer, Ajuda ele aí. fala. Mas você ainda tem que falar devagar. Ele pede, ele até brincou uma hora, você não falou devagar, preciso que você fale devagar. Para ele poder compreender melhor e com palavras simples também, né? Que aí fica mais fácil. E você vê, né, como ele consegue abrir mão de alguns jogadores. Claro, assim, já tá classificado. Rodrigo já sabia que ia estar fora, Neymar comunicou que... Vini suspenso do primeiro jogo. suspenso e tudo mais. Mas assim, mesmo a gente olhando para as duas listas dele até agora, ainda tem outros tantos jogadores que poderiam estar nessas listas, né? Éder Militão não foi convocado ainda pelo Ancelotti. João Gomes até outro dia era titular da seleção. O André, volante ex-Fluminense. O Endrick mesmo, né? Que era, assim, parecia ser a esperança do salvamento da seleção um ano atrás e agora não é nem convocado. Então, assim... É impressionante como a gente tem jogadores espalhados pelo globo, assim, e mesmo nesse período de vacas magras, em que a gente fica falando que a gente não liga pra seleção, mas a gente liga muito, né? E nesse período que a gente fala que não assiste, mas é o assunto do dia seguinte em todo lugar do país, mesmo nesse momento em que a gente tá nessa crise de identidade da seleção brasileira, ainda tem jogadores em muito destaque em grandes clubes pelo mundo, pelo Brasil... em todos os lugares, na Arábia Saudita, a gente, assim, jogando de igual para igual com alguns dos melhores jogadores do mundo, né? Então, Ale, mas eu imagino que daqui até a Copa a gente tem essas últimas datas, né, com eliminatórias, depois são mais 4 amistosos, outubro e novembro, 2 amistosos em março e aí 2 amistosos em junho. Eu acredito que nas datas FIFAs de outubro, novembro e março, a gente vai ver pelo menos uma rotatividade de 8, 9 jogadores, pelo que ele indicou, que alguns ele já trabalhou, outros ele quer conhecer. Então eu acredito que a gente vai ter um pouquinho mais dessa rotatividade nessa quantidade de peças. Tava lembrando do Bremer aqui também, zagueiro, que até outro dia era o zagueiro do campeonato italiano e não sei o que, não é mais convocado para a seleção. Outro dia era figurinha carimbada em toda a convocação. É engraçado isso, né? Como a gente tem variedade de jogadores, né? Eu arrisco que a dupla de zaga da Copa vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Olha, Gabriel Magalhães, que logo nesse início do campeonato inglês já foi apontado como um dos destaques. O Diniz amava o Gabriel Magalhães. O Diniz ficou encantado com o futebol do Gabriel Magalhães quando ele virou técnico da seleção brasileira. Então, por isso que eu acredito muito nessa possibilidade do Marquinhos com o Magalhães. Boa aposta. Uma zaga MM. Vamos seguir por aqui e a gente ainda vai falar muito sobre seleção. Qual que é a data de apresentação desse grupo? Segunda que vem, dia 1º. Já, né? Porque o jogo já é por agora, dia 4, a gente já tá no dia 25, então já precisa se reunir para começar a trabalhar, porque senão o Ancelotti não vai nem ter tempo de conhecer bem esses jogadores. Obrigado, Aline. Valeu, gente.